Aplauda ao Senhor mais uma vez nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Pastora Cassiane estará orando para o pregador dessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Feche os olhos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de adoração. Nós te agradecemos porque podemos entoar hinos e louvores ao teu nome santo. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha se manifestar através da tua palavra, Senhor. Tu és aquele que dá a semente, ó Pai. Tu és aquele que faz ela germinar em nossos corações. Tu és aquele, meu Pai, que ajuda os frutos a serem bons. Meu Deus, então venha usar o teu servo nesta noite. Ó Pai, traz o revestimento do céu sobre ele. Traz a revelação do profundo e do escondido. Quando ele estiver ministrando, que cadeias se quebrem, que maldições vão sendo repreendidas, que pessoas vão sendo curadas, vão sendo libertas, que o Senhor vai trazendo direcionamento, resposta de oração, que o Senhor traz vida, traz vigor, traz cura, meu Deus. Senhor, nós pedimos nesta noite, porque conhecemos o poder que a palavra do Senhor tem, traz autoridade, traz discernimento, que o teu servo venha trazer ela à sua igreja com sabedoria, a sabedoria a qual o Senhor lhe confiou para transmitir o recado do Senhor. Ó Deus, nós sabemos também que o Senhor é um Deus de mistério. Se aprove a ti nesta noite, usa Ele nos seus mistérios, usa Ele nas tuas revelações, nas visões e nas profecias, naquilo que a tua igreja necessita da parte de Deus. Senhor, nós já te louvamos porque cremos que esta palavra gerará em nós vida, trará sobre nós uma reflexão, trará sobre nós um renovo da parte de Deus. Permaneça no nosso meio, coloca os anjos aqui, repreenda todo espírito que vier para tentar distrair a tua igreja, em nome de Jesus. Com as palmas que louvam o nome do Senhor, receba o bispo Reginaldo. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui, trazendo a palavra, sendo instrumento de Deus na sua vida. Você que trouxe a tua Bíblia, em nome de Jesus, abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, e vamos estar lendo o versículo 3 e o versículo 4, para que Deus venha falar comigo e contigo nesta noite. Deus é o Deus presente, querido, e Ele está presente nesta casa. Eu não falo isso nem para te arrancar um glória a Deus, querido, mas eu falo isso porque sentimos a presença do Senhor aqui. Deus, Ele é real, querido, e é necessário que nós entendamos isso, que o nosso Deus está presente. Hebreus capítulo 9, versículo 3 e o versículo 4 vão dizer assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, e que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro e que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Até aqui, querido. Feche os seus olhos, recline a tua cabeça. Sei que a pastora Cassiane já orou, mas deixe-me orar mais um pouquinho, para que Deus venha falar, querido, com nós nesta noite. Senhor, continue, meu Pai, fazendo a tua obra, porque, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que somos pó, Senhor, pequenos, e, Senhor, nós não vamos e nem conseguimos nada, mas, meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que temos um Deus que vai conosco nas batalhas, que vai conosco na frente, Senhor, das guerras. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez o Senhor seja honrado aqui, através da minha vida, Senhor, mas que o Senhor seja honrado, porque, meu Pai, aqui o que importa é sobre isso, Pai, que toda honra e glória, meu Pai, de tudo o que vai ser ministrado aqui, seja dado ao Senhor, porque, meu Pai, é o Senhor que fala, Senhor, somos apenas meros instrumentos nas tuas mãos, pequenos, meu Pai, mas, Senhor, levamos conosco algo grandioso, Senhor, que é dado pelo Senhor. Por isso, assim, Pai, o seu servo Paulo diz, Senhor,
na tua palavra, que guardamos o nosso tesouro em vasos de barro, para que toda honra, para que toda glória seja do Senhor e não dos homens. Por isso, meu Pai, fala conosco, Pai, porque os teus servos ouvem, e assim, Senhor, fazemos essa simples oração e pedimos ao Senhor que fale conosco mais uma vez nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Se assenta aí dando glória a Deus bem forte para Jesus. Deus, Ele é poderoso. Eu sempre falo isso nos inícios das pregações e parece até clichê, mas eu preciso dizer isso para você. Eu prego desde os meus 14 anos, mas todos os dias que eu subo em qualquer tribuna onde Deus está presente para falar do amor de Deus, existe um receio, existe uma ansiedade de ser usado, mas existe também uma grande responsabilidade sobre nós, porque a palavra do Senhor, ela é direcionamento para a minha vida, ela é direcionamento para a tua vida. Por isso que não podemos subir e falar como meras pessoas, de meras palavras, porque estamos falando da palavra do Senhor Jesus. Quando nós lemos aqui, querido, em Hebreus, no versículo 3 e versículo 4 do capítulo 9, a Bíblia faz menção, querido, e eu quis sempre dizer, porque eu aprendi isso, que tudo aquilo que você e eu falamos, ou ministramos, ou ensinamos, nós precisamos ter sempre um embasamento bíblico. Pastor, por que precisamos ter um embasamento bíblico? Porque depois que eu ministrar, pregar, Deus te ensinar, e você e eu percebemos que está na palavra, não temos mais para onde nós fugirmos. Porque não tem como você e eu guerrearmos com aquilo que Deus já estabeleceu. Não tem como eu e você guerrearmos com aquilo que Deus instituiu como uma diretriz para a tua igreja. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração, e o interessante, querido, todos nós que pregamos, nós sabemos que Deus, Ele coloca uma palavra no nosso coração, e muitas vezes, no discernimento, nós não entendemos, e achamos que é para nós, ou às vezes entendemos que é para a igreja, mas todas as vezes que Deus vai me dar a oportunidade, querido, de levar a palavra, Deus trata algo profundo comigo, porque nós não precisamos somente ministrar a palavra, precisamos também viver ela, precisamos entender aquilo que Deus, querido, tem falado nos nossos corações, e assim, querido, aquilo que sai da nossa boca surte muito mais efeito do que aquilo que nós somente e meramente falamos. Porque a palavra do Senhor, querido, trouxe para nós um entendimento. E Deus falava comigo tanto sobre a arca de Deus, que estava ali no Santo do Santo. Um objeto, querido, ali de madeira de acácia, revestida por dentro e por fora de ouro puro. Ali nos seus 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de altura e de largura, da qual se poderíamos dizer que era uma espécie de um caixote dourado. Talvez eu e você viéssemos essa arca, nós não entenderíamos e não teria tanto peso para mim e para você como tinha para o povo de Israel naquele tempo. A Bíblia vai dizer, querido, que o nosso Deus, quando Ele pede algo, Ele pede nos mínimos detalhes, e assim foi com a arca. A cada parte, a cada desenho, a cada elemento que foi usado, a cada matéria-prima para ser fabricada, Deus pediu de uma forma específica. E ali o povo de Israel montou aquele caixote, aquela arca, que era feita de madeira, de acácia, uma madeira do deserto, uma madeira onde muitos não aproveitavam, revestida de ouro por dentro e por fora. Mas uma das coisas mais lindas, querido, dessa história, que Deus me chamou muito a atenção nessa semana, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, é que a arca, ela simbolizava tantas coisas para Israel, mas principalmente a aliança que foi feita com Deus. A ela era um monumento de lembrança.
algo que fazia Israel olhar e lembrar o quanto Deus foi bom com eles e estava sendo bom com eles. Embora muitos, queridos, vivenciaram a época da arca ali, tiveram a arca e se perderam, mas não venham ao acaso dizer sobre quem perdeu, mas dizer para mim, para você, que precisamos aproveitar a oportunidade. Porque existem coisas, querido, que Deus permite e traz nas nossas vidas, que são embasamento para a nossa caminhada. Pastor, o que Deus está querendo nos trazer como mensagem, como uma diretriz nessa noite? Trazer para mim e para você que devemos trazer de volta, trazer ao nosso coração as promessas, aquilo que nos dá esperança. Uma das coisas, querido, que fazia Israel não somente andar no trilho, porque dentro dessa arca de madeira revestida de ouro existia 3 elementos ali. A vara de Arão que floresceu, um vaso de ouro com um pedaço de uma espécie de pão que nós conhecemos como maná, e as 2 tábuas da lei. E aí nós precisamos entender o quão profundo era essa arca da aliança, essa arca do concerto para Israel. Quando batemos de frente com esses elementos e começamos a entender os seus significados, eles não eram somente 3 elementos, eles eram 3 partes de uma grande história, que eu quero ter a oportunidade de te dizer hoje, nesta noite. Eu quero ser instrumento de Deus para trazer esperança no teu coração. Pastor, por que você está falando isso? Porque era ali, querido, vamos falar do primeiro monumento, das 2 tábuas, das 2 pedras, querido, ali, esculpidas, aonde tinham os 10 mandamentos. Era a forma, querido, ali, de simplesmente representar a palavra, a justiça e a direção daquilo que Deus tinha para aquele povo. Porque o povo sem lei, o povo se corrompe. Então Israel precisava de uma lei. Israel precisava ouvir: não matarás. Israel precisava ouvir: não adulterarás. Israel precisava ouvir: não dirás falso testemunho. Não colocará outros deuses diante do teu Deus, porque somente a Ele adorava. Existia ali os 10 mandamentos como uma diretriz de Deus. Porque muitas vezes, querido, nós não entendemos a nossa caminhada. Mas a nossa caminhada, ela é relatada através de retratos, que nós chamamos de lembranças. E lembranças passadas, lembranças lá de trás, que nos impulsionam a um futuro, que nos impulsionam a viver algo daquilo que nós acreditamos. Mas o perigoso é como nós nos perdemos sobre isso, ou aquilo que nos impulsiona não é exatamente aquilo que Deus instituiu. Quando aquilo deixa de ser uma lembrança e passa a ser um trauma, passa a ser uma lembrança ruim, da qual quando você lembra, você não gosta, da qual você lembra, aquilo te traz desgosto. Mas eu aprendi, querido, que para nós mantermos firmes e lembrarmos da aliança, precisamos permitir Deus nos curar das lembranças ruins, dos traumas. E precisamos nos agarrar exatamente naquilo que foi instituído. Israel vivenciava naquele tempo coisas maravilhosas que eu e você, querido, não tivemos a oportunidade de ver. Israel via uma nuvem guiando eles durante o dia, cobrindo o sol para não queimá-los. Israel vinha no entardecer, quando subia aquele fogo, querido, como uma coluna de fogo, direcionando eles também durante a noite e os aquecendo. Vivenciaram milagres, vivenciaram coisas profundas. Chegaram a um ponto, querido, que as águas eram amargas e Deus deu uma direção e as águas ficaram doces. Chegaram a um momento que queriam comer algo do céu, Deus trouxe um maná. Quando Israel cansou de comer o maná,
e reclamou que queria comer carne, Deus trouxe as codornizes. Você vai perceber, querido, que o problema não é Deus te abençoar. O problema é aonde está o meu e o teu coração. O problema não é Deus te dar a bênção. Porque aquilo que é bênção para você hoje, porque você não alcançou, amanhã vai se tornar comum, porque você já tem. O ser humano tem essa facilidade. Imagine nós, querido, por exemplo, não é fazendo algo pejorativo, não é diminuindo, mas você vai entender no exemplo que eu vou te dar. Um irmão, por exemplo, que tem um carro, por exemplo, um carro bem requintado. Vamos supor uma Toro, dessas mais novas, aquelas que falam até sozinho. Se você falar com o irmão assim, esse Deus está te dando um Fusca, o irmão vai apontar o dedo para você e vai falar, está repreendido. Não é assim? Não é ou não é? Mas oferece e fala que Deus está dando um Fusca para quem está andando a pé. Que você vai ver o glória a Deus saindo da boca daquele irmão. Passou por quê? Porque quando nós temos algo, nós não conseguimos ver Deus cuidando. Israel consegue, querido, está dentro da promessa, vivenciando a promessa, está dentro do milagre, vivenciando o milagre, mas começa a se perder dentro disso tudo. Porque as lembranças estavam sendo, querido, ruins. Israel estava mais lembrando do Egito do que daquilo que Deus tinha lhe prometido. Repara para você ver, querido. Quando você está na prova, eu estou falando isso porque eu já vivenciei isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho passado fases na minha vida e nessa fase eu não tenho estado mais não, graças a Deus. Quantas vezes nós comparamos, querido? Comparamos o nosso eu interior. Talvez porque faltou alguma coisinha, você está falando assim, era tão melhor quando eu não ia na igreja. Como se tudo na sua vida fosse culpa de Jesus. Como se tudo que tivesse acontecendo na nossa vida não é uma consequência das nossas escolhas. Às vezes é você que pulava o muro do colégio e não quis estudar. E hoje você quer reclamar que você não tem uma boa profissão. Mas não consegue entender, querido, que Deus ainda com isso tudo lhe dá provisões e não deixa faltar nada. Mas só que nós não nos focamos nas presenças, nas promessas. Nós focamos naquilo que está faltando. Nós sentimos mais falta daquilo que nós não temos do que agradecemos pelaquilo que Deus já nos deu. Querido, a primeira ali, a tábua, ela é a direção, mas o maná também, ele simboliza a provisão. Deus não vai deixar faltar. Eles não conseguem entender que eles estão no deserto e lá não tem lugar para comprar sapato. Mas o sapato está crescendo. As crianças que antes saíram como criança, presbítero Neuber, agora eram adultos, mas não perceberam que a roupa cresceu. Não estão conseguindo entender o cuidado de Deus, querido. Porque estão focando mais naquilo que está faltando do que naquilo que tem. Está focando, querido, fala assim, eu estou de olho na promessa, não está não, querido. Lá em Salmo 126 vai dizer assim, quando voltávamos de Sião, estávamos como os que sonham. Sabe o que isso quer nos dizer? E quando o povo saiu do cativeiro e estava voltando para Israel, estavam como os que sonham. O que é a postura de alguém que sonha? Você já encontrou com alguém, querido, alguém sonhador? Tem pessoa que é tão sonhador, querido, que consegue até irritar alguém, não é? Isso é bíblico. Quem não lembra de José, querido, irritando os seus irmãos simplesmente por contar os seus sonhos? Irritando os seus irmãos porque era um homem que sonhava. Era um homem que estava acreditando em dias melhores. A guerra, querido, é para nos fazer ser todo mundo igual.
Porque aquele que está frustrado quer que você sinta-se frustrado também. Aquele que não está acreditando mais em Deus quer matar a tua fé também. Mas você tem uma escolha, deixar ou não. Você tem uma escolha de lembrar, querido, que existe um concerto de Deus. Quando fala a arca do concerto, é por isso que ela vai se tornar, depois vão chamar de arca da aliança. Porque o concerto que está falando ali é de um acerto que Deus fez com Israel. É simplesmente uma aliança que Deus fez. Se fores por mim, me tiveres como Deus, eu terei vocês como povo. E ali, querido, Deus começa a mostrar. Existia uma direção bem específica. Existia uma direção dentro das leis. Existia ali o pão para trazer a lembrança que um dia eles pediram e Deus lhe trouxe provisões. Existia também ali dentro, querido, a vara. Ah, pastor, mas o que é a vara? Deus me lembrando que ele bate? Não, querido, lembrando da rebeldia. Cheguei numa parte difícil da palavra de te dizer. A vara era para lembrar dos rebeldes. Pastor, por quê, pastor? Porque lá em Números, querido, no capítulo 17, a Bíblia vai dizer que uma parte do povo se levanta contra Moisés. Porque a Bíblia diz que Moisés escolhe Arão como sumo sacerdote. Mas só que Arão era seu irmão. Alguns entenderam que aquilo dali, querido, estava sendo tratado entre família. Alguns tinham uma queixa que aquilo dali era algo familiar e simplesmente Moisés não estava sendo direcionado por Deus, estava agindo segundo o teu próprio coração. E aí em Números 17, a Bíblia vai dizer, querido, que Deus manda separar as varas e plantar no deserto. E no dia seguinte voltar lá e Deus mostraria quem ele escolheu. Quer saber quem é escolhido, querido? O escolhido, querido, ele prospera no deserto. Quer saber quem é o escolhido? Deus coloca todo mundo no deserto, mas ele continua dando frutos. A vara ali de Arão, querido, começa a florescer. Mas nós conseguimos entender, querido, que existe uma impossibilidade. Uma que é de um dia para o outro, e outra que estamos dentro do deserto. No deserto, aparentemente, não tem vida. Quando você não é o escolhido do Senhor. E Moisés passara por um momento de rebeldia naquele lugar. Porque o problema, querido, não é as nossas opiniões. Existem coisas, querido, que temos opiniões na obra e em alguns outros lugares. Mas tem coisas, querido, que a nossa opinião não é o que vale. Porque às vezes nós estamos vendo uma coisa que realmente não é daquela forma. Mas nós não conseguimos acreditar naquilo que Deus escolheu. Mesmo vendo frutos. Mesmo vendo que Deus está fazendo algo. Pastor, mas por que você está falando sobre esses elementos? Porque são as diretrizes para se lembrar da aliança. Quando você esquece da sua história, da sua trajetória, quando você esquece de onde Deus te tirou e aonde Ele tem te levado, quando você entra, querido, por um caminho de ingratidão, tudo aquilo que Deus fez, querido, vai sendo apagado. Tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, nós começamos a criticar tanto. Começamos a pensar tanto, a duvidar tanto. Será que o Deus, querido, que te tirou das drogas, parou a obra dele aí? Será que o Deus que nos tirou do alcoolismo, parou a obra aí? Será que o Deus que nos tirou da prostituição, parou a obra por aí? Será que está faltando poder na mão do Senhor para continuar aquilo que Ele começou? Mas a Bíblia vai dizer, porque Ele começou e Ele é fiel para... Ele é fiel, querido. Ei, querido, é necessário você resgatar as promessas.
É necessário você resgatar. Nenhuma das promessas que Deus fez a você caiu por terra. Ah, pastor, mas por que não aconteceu ainda? Postura minha e sua. Às vezes estamos nos desvencilhando do alvo. Estamos tomando decisões que antigamente, querido, aparentemente nos levariam a um lugar de conforto. Mas quem que te disse que para se cumprir a promessa na sua vida, tem que ter conforto? Ei, querido, existe uma promessa, querido, de Jesus levar a tua igreja. Mas para essa promessa, querido, ser concretizada, houve-se uma obra. Houve-se um homem, querido, que antes era verbo, se tornou carne, habitou entre nós, carregou uma cruz. E, querido, existe uma obra a ser feita. Ele carregou a cruz e foi até o último suspiro. Você sabe por quê, querido? Porque a aliança, querido, a aliança ela requer esforço. Ah, Deus tem uma promessa, aí você fica lá na rede sentado, balançando os pés, esperando a promessa acontecer. Não vai, querido. A nossa carne, querido, ela simplesmente ela é voltada para coisas que são normais, mas ela sempre tenta te levar para um lugar seguro. Existe uma parte do nosso cérebro que ele calcula isso a todo momento. O nosso córtex cerebral, se não me engano, faz a análise daquilo que é seguro, daquilo que não é. A todo momento você está fazendo essa análise. Isso é a sua carne, querido, mostrando aquilo que vai ser bom para você ou não. Mas aí vem a promessa de Deus em contraste. Exatamente em contrário ao momento, à realidade que você está vivendo. E aí você tem que fazer a escolha, querido. Porque se você olhar com os olhos naturais, você não vai ver promessa nenhuma. E vai andar num deserto, dando voltas, vendo milagres. E vai continuar em voltas. O povo foi dando volta, foi dando volta, foi dando volta. Até que quase toda aquela geração que saiu morresse no deserto, sem alcançar a promessa. Pastor, o que Deus está nos dizendo? Vou ser direto, objetivo, claro para você. Existe uma promessa em andamento. Existe algo, querido, acontecendo no mundo espiritual a seu favor. Mas é necessário esforço. É necessário você parar de olhar para situações ou para a tua realidade. Porque se tu olhar para a tua realidade, querido, tu não vai entender nada. Às vezes Deus te fez uma promessa, vai te levar para um outro lugar e você fala assim, nem dinheiro eu tenho. Uai, querido. Às vezes Deus deu uma promessa para mim e para você e nós nem entendemos. Eu lembro, querido, quando Deus fez uma promessa para nós, no início do ministério, lá em Juiz de Fora. E uma das promessas era assim, a igreja que Deus vai abrir vai ser grande. E hoje eu vejo o cumprimento das promessas dia após dia. Porque nós muitas vezes somos limitados, querido. Por isso que é necessário ter fé. Porque se você não tem fé, a sua realidade rapidinho ela apaga aquilo que Deus te prometeu. Se você não tem fé, se você não guardar, querido, porque esses três elementos simbolizavam uma história, simbolizavam a experiência. Se você não guardar as experiências que Deus tem dado para você, e focar somente na prova, focar somente no problema, focar somente na situação que você está vivendo, automaticamente, querido, você vai continuar dando volta, porque dar a volta aparentemente é mais seguro. Mas dar a volta, querido, é estratégia do adversário para fazer você e eu perdermos tempo. Não é mais tempo de perdermos tempo. Está na hora de você ir de encontro àquilo que Deus te prometeu. Pastor, mas como funciona isso? Arregaça a manca e vai para cima. Ah, mas tem gigante lá. Pega a tua funga, eu não tenho nada. Pega 5 pedrinhas. Davi não tinha nada, querido, além de uma funga e 5 pedrinhas.
Porque talvez você está esperando o gigante cair, ou Deus te dar um dom. Eu quero falar em línguas estranhas para o gigante cair. Eu quero rodar no mistério para o gigante cair. Eu quero dom tal para o gigante cair. Quem te falou que precisa disso? Às vezes você só precisa de um instrumento, que você já tem ele. Davi derruba com uma funga, um estilingue. Um homem experiente em guerra. E vence uma batalha. O problema não é o instrumento. O problema não é se Deus vai fazer. O problema é você se colocar na direção. Para de se desviar, querido. Para de se desviar do lapidar de Deus. Para de se desviar de Deus tocar em algumas coisas e você tirar a mão. Não. Estamos igual criança quando dá aquele arranhãozinho. Criar até um metiolate que não arde. Mas vamos voltar ao velho tempo, tem que ser naquele tempo antigo. Quem é mais antigo aí sabe. Eu peguei isso daí. O metiolate, antes de chegar na ferida, ele já doía. Não é? E se estava ardendo, ia arder mais. E às vezes nós estamos com Deus querendo que Deus mude os métodos dele, porque é você. Na vez de Sansão, o negócio apertou. Na vez de Paulo, o negócio apertou. Na vez de Jesus, teve que carregar a cruz, tomar chibatada. Mas na minha vez, na tua vez, você quer que Jesus dê uma manizada no negócio. Querido. Ele não poupou o anjo, não poupou nem o próprio filho. Aí está nós querendo que apaga o fogo da fornalha. Sim, Jesus. Lembra que quando aqueles 3 jovens entram na fornalha, o fogo era um. Mas porque eram eles, aumentou quantas vezes? Está entendendo como é que funciona? Pastor, por que essa prova está desse jeito? É porque é você. Pastor, mas por que o negócio apertou mais 7 vezes? É porque é você. Pastor, mas por que aperta assim? É para que Deus seja honrado, querido. É para que Deus, querido, mostre que existe uma promessa na tua vida. É para que Deus mostre para aquelas pessoas que achou que não vai dar em nada. Olha o que Deus fez. É necessário você entender. Precisamos resgatar esperança no nosso coração. Não podemos viver, querido, querendo, esperando, viver momentos comuns, cultos comuns, não. Cada culto é um culto, cada momento é um momento. Mas aproveita todos eles e se entrega por inteiro. Aproveita todos eles e se derrama, querido, na presença do Senhor. Até quando nós vamos ficar negociando com Deus? A cada ano entregamos mais 5%, mais 10%. Às vezes estamos 30 anos na casa do Senhor e entregamos 50%. E vivemos 50% das promessas dele. Não vivemos nem metade daquilo que Deus tem para nós. Tudo porque tem nos faltado ousadia. Tem nos faltado fé em acreditar. Precisamos acreditar naquilo que Deus, querido, nos prometeu. Precisamos acreditar na promessa, querido, que Deus nos prometeu. Existe uma promessa em andamento. Existe uma salvação, querido, em andamento. Mas você e eu não podemos parar. Eu e você não podemos parar porque o negócio está apertando. Quanto mais vai apertando, mais próximo você está. Tem gente, querido, querendo alargar tudo, mas já está quase chegando na margem. Tem gente que está chegando na casa do Senhor, esperando o apóstolo entregar uma revelação para ele. Se Deus está falando contigo na palavra todos os dias. Estamos esperando Deus usar alguém. Se Deus, querido, rasgou o véu do templo e fala diretamente com você. Colocamos expectativas nas pessoas. Porque com isso a gente vai nos justificando. E vamos ganhando tempo. Às vezes ficamos uma semana inteira ruim dentro da igreja. Sendo que isso era algo que você tinha que resolver lá na sua casa. O joelho no chão, a carinha lá no pó. E chegar aqui sorridente.
Porque ninguém tem nada a ver com o teu problema. Ninguém tem nada a ver, querido, se você resolveu não acreditar naquilo que Deus está fazendo. Mas não seja alguém, querido, que puxa alguém para trás. Porque o pior ainda, querido, eu me lembro e recordo muito bem. Uma vez Deus falou assim comigo e eu todo maravilhado. Eu cheguei no culto correndo. E eu lembro que eu trabalhei tanto naquele dia. E falei com Deus, hoje eu não vou pregar não. Hoje eu não vou pregar porque estou cansado, a mente está cansada. E o interessante, o dia que a gente não quer, é o dia que Deus mais usa, né? O dia que você fala que não vai. O dia que você fala assim, eu estou todo sujo, eu caí. Aí vem uma alma toda arrebentada. E aí você para e não fala do amor de Cristo, porque você olha para você e fala assim, eu não posso. Quem que te falou que você não pode? Ah, pastor, você está falando que eu posso pregar para as pessoas em pecado? Não, querido. O seu erro é uma coisa. Mas você ser instrumento na vida de alguém é outra. Pastor, como assim funciona? Eu posso pregar para você, trazer esperança no teu coração, você sair daqui mais firme com Jesus e ir morar no céu. E mesmo assim, querido, eu estou pregando para você e posso não ir para lá. O reino de Deus funciona assim. Aquilo que você fala simplesmente salva aqueles que te ouvem, mas não salva você se você não acredita nem naquilo que você está falando. Está entendendo, querido? Por isso que eu falei aqui que a palavra de Deus não é simplesmente para ser falada, mas para ser vivida. Ah, pastor, como assim, pastor? Já vai o cajado? Querido, eu queria fugir disso, mas não tem como. Porque às vezes falamos que amamos, a Bíblia vai dizer assim, amamos os nossos irmãos, amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos. Aí João vai dizer assim, como você pode amar a Deus que você não vê e não amar o teu irmão que convive contigo todo momento? Está entendendo, querido? Pastor, mas por que você está falando isso? O que isso tem a ver com a promessa? Quando você perde a lembrança, as tuas lembranças se tornam trauma e você só vive de coisas ruins. Você perde, querido, o fio da meada ali e você perde o caminho da herança, daquilo que Deus deixou para os seus filhos. Pastor, como assim? Os nossos traumas, querido, direcionam a nossa vida. Por isso que quem tem trauma, foi traumatizado, tem situações na sua vida, na minha vida, que tem que ser curada. Porque senão, querido, nós vamos levar essa ferida para alguém. Às vezes de uma forma indireta. Imagina aquela pessoa frustrada num casamento que não deu certo. Aí você vem toda feliz. Já comprei até o vestido de noivo, vou casar. Aí você vai conversar com essa abençoada pessoa. Sabe qual vai ser o conselho dela para você? Ela vai falar assim, você é louca. Você é louco. Aí você fala assim, é o diabo usando a pessoa. Não, querido. Aquilo dali é o trauma dela vindo para fora. Aquilo dali é as experiências ruins da qual ela está embasando a vida dela, vindo para fora. Por isso que temos que ter experiências com Deus. Por isso que você, querido, nós enfatizamos, o apóstolo está sempre enfatizando, oração, jejum. Pastor, mas por que o crente tem que orar tanto? Por que o crente tem que ler a Bíblia tanto? Para que você tenha experiência com Deus, para que apague as suas experiências ruins. Para que você tenha experiência com Deus, a ponto de você saber, querido, quem Ele é. Está entendendo? Não adianta nós estarmos na presença do Senhor e nem sabemos quem Ele é. Pastor, isso não acontece. Não acontece? Acontece. Lembro de um episódio de homens que falavam assim, ei demônio, sai daí. Eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio manifestou e falou assim, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Aí você fala assim, pastor, por que você está falando isso? Para pôr medo? Não, querido. Para te dizer que você tem que ser conhecido de Deus. Para te dizer que as suas orações, as suas petições têm que subir ao céu. Crente tem que ter vida de oração. Você fala assim, o pastor que tem que orar, não, você também tem.
Ele tem que orar para a igreja, para trazer para você. Mas se você e eu não orarmos, nada entra, querido. Existe um bloqueio em nós. A nossa carne, ela vai bloqueando as coisas de Deus. A ponto, querido, de Deus trazer uma palavra, nós conseguimos encaixar em qualquer pessoa, de menos em nós. Nós conseguimos saber quem é o fofoqueiro. Nós conseguimos saber quem falou da vida dos outros. Nós conseguimos saber quem não gosta de dizimar. Nós conseguimos saber tudo isso daí. Mas e quando é nós que é essa pessoa? Porque é tão difícil, querido. Parece que é fácil, mas não é. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Mas a Bíblia não vai dizer que ele te convence do pecado do seu irmão. Está entendendo, querido? É diferente. Por isso que às vezes precisamos entender. Precisamos guardar o nosso coração, querido. As lembranças, a esperança. Eram 3 elementos que tinham dentro da arca, dotado dentro de experiências que o próprio Israel tinha. E aí eu te pergunto, qual experiência você tem tido com Deus? Para basear a tua fé. Qual experiência você tem buscado com o Senhor, pastor? Eu não tenho tido nenhuma, eu nunca tive. Então começa a orar hoje. Começa a buscar a Deus na madrugada. Começa a ajoelhar lá no seu cantinho. Começa, querido, ter vida de oração. Começa a ler a Bíblia para Deus abrir a sua mente. Começa a ler a Bíblia para Deus limpar os seus pensamentos. E aí você vai ver, querido, que a sua fé, ela não é baseada em um Deus, querido, que te conta experiências. Mas é baseada em um Deus que você tem experiências com Ele. E aí você vai sentar aqui e vai ouvir alguém pregando e você vai entender e vai falar assim, Deus faz esse negócio mesmo. Mas quando você não tem experiência, você fica falando assim, esse povo é doido. É porque você ainda não subiu num monte, querido, orando a Deus e viu o galho fumegar. É esse tipo de coisa que precisamos ter. É porque às vezes, querido, você ainda não viu um raio de luz descendo do céu. É isso, pastor. Ou você nunca teve uma experiência na madrugada onde você ficou preso na cama e se você não chama o sangue de Jesus, você não sai. Você fala, pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes você teve experiência e você não está entendendo. Foi Ele que foi lá e tirou as amarras. Foi Ele que foi lá, querido, e tirou nós de prisões. Lembra, querido, experiências de quando o ar falta para nós, de repente dá a impressão que nós vamos embora. E de repente tudo acalma de novo. Existe uma guerra no mundo espiritual ao tempo todo. Aonde, querido, o foco de ser alcançado é você. Porque o adversário das nossas almas trabalha numa linha de fazer você esquecer quem Deus é. Ou de você simplesmente nem conhecê-lo. Porque fica mais fácil para nos enganar. Mas quando você conhece o Senhor, é diferente. Quando você conhece o Senhor, até a cacetada que vem, você sabe que é para você. Não é? Teve um dia que eu me lembro, já estou encerrando, que Deus mandou eu fazer algo e eu não fiz. E foi algo muito rápido, sabe? Deus falou assim comigo assim, tu vai abrir a Bíblia, no versículo tal, capítulo tal, Deus me deu direitinho. Aí chegou a minha oportunidade. Aí eu tímido, igual muitos aí, deixa eu dar um recado pro tímido. Aí eu tímido, peguei o microfone, que eu gosto de cantar, fechei os olhos, cantei um louvor, achando que tinha passado. Na hora que eu acabei de cantar o louvor, um vaso rodou lá no fundo, no mistério. O meu coração fez assim, ó. Aí eu falei assim, e vem o Senhor aí. É igual Jonas, querido. É igual Jonas, purinho. E aí, querido, o vaso falou assim comigo assim, por causa da tua covardia,
eu ia fazer isso, isso e isso. Por causa da tua covardia, eu não operarei neste lugar nesta noite. Experiência boa? Não. Experiência de entender que você pode ser barreira para o agir de Deus na casa. Estou te contando isso para você entender. Que quando, querido, Deus quer fazer algo e você não se coloca na posição, existe um impedimento. E ali, querido, eu atrapalhei todo um culto. Porque eu resolvi fazer aquilo que era bom aos olhos dos homens. Aprenda uma coisa. Se você quer que as pessoas gostem todas de você, é impossível você servir ao Senhor. Porque a Bíblia diz, porque aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Não tem como você agradar a Deus e os seus amigos, não. Não tem como você agradar a Deus e a sua casa continuar cheia, não. Não tem. Porque na hora que Deus começar a te pegar e você começar a falar rapidinho, ó. Aí todo mundo corre. Aí fala assim, nossa, a casa do fulano hoje está tão chata. É porque você impôs limites. É porque você colocou o Senhor como Senhor na tua casa. É porque não existe mais bagunça lá. Aí você é um enjoado. Porque quando todo mundo se reunia para tomar cerveja e comer carne, lá era o melhor lugar do mundo. Mas hoje nós nos reunimos para falar de Jesus e ninguém quer ir lá. Mas não se preocupa com isso não, querido. Não se preocupa com isso não. Porque o crente, ele é igual o de pirona. Já estou encerrando. Como assim, pastor? Podem não gostar de tomar. Pode ser azedo de engolir. Pode doer um pouquinho na garganta. Mas na hora que a dor de cabeça vem, todo mundo engole ele. Na hora que Jesus apertar, seja de braços abertos. Mas você precisa se posicionar como crente. Senão as pessoas, querido, quando elas forem buscar auxílio e ajuda, elas não vêm. Porque elas vão falar assim, fulano está na igreja, está pior do que eu. Entendeu? Fulano está indo na igreja, a vida dele está indo de ladeira abaixo. Ei, querido. Você é de Jesus, querido. Deixa Deus curar os teus traumas. Não deixa trauma nenhum direcionar a sua caminhada, não. Deixa Deus curar. Aquilo que não deu certo lá atrás, vai dar certo agora. Porque agora você tem Jesus. Imagine, querido, já estou encerrando, Pedro, ouvindo Jesus falar assim, lança a rede do outro lado. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro, querido, tinha como ofício, profissão, pescaria. Então era um homem experiente, sabia o que estava fazendo. E depois de uma noite inteira sem pescar nada, encontra com Jesus e Jesus fala assim, joga a rede do outro. Às vezes, querido, só está faltando você fazer do jeito que Deus quer. Às vezes, para o negócio encaixar, é só você jogar a rede do outro lado. Porque até hoje foi do teu jeito. Até hoje foi da tua forma. Até hoje você foi levando do jeito que podia. Mas chega um momento na nossa vida, querido, que para nós rompermos temos que ter fé. Chega um momento na minha vida e na tua vida cristã que você precisa mais acreditar do que falar. Chega um momento na nossa caminhada que precisamos depositar, querido, esperança e permitir que Deus lapide e trabalhe em nós. E só então viveremos as promessas tão esperadas por Deus. Existem promessas para você, querido. Mas não fuja do caminho que Deus colocou para você. Enfrenta os gigantes. Aquilo que está na tua frente, querido, ou sai da frente, ou então passe por cima. Mas não mude o teu caminho, porque está difícil. Não mude a tua estratégia, que Deus direcionou para você, porque o negócio está apertado. Não, querido, que Satanás sai do meio, que Satanás sai do caminho. Porque se não sair, nós passaremos por cima. Amém, querido? Coloca sobre seus pés, por gentileza. Deus, Ele é poderoso, querido. Faça diferente. Faça diferente.
Às vezes foi do teu jeito, então faça do jeito de Deus. Ah, pastor, eu ainda não sei. Oração. Deus não é mudo, querido, e nem surdo. Ele te escuta, mas Ele também quer falar. Não é assim que é um diálogo? Você já falou os seus problemas, Ele já ouviu. Agora escuta Ele. Chama Ele na oração. Começa a buscar o Senhor mais vezes. Começa a jejuar, querido. Começa a sair um pouquinho do meio daquilo que tira a tua essência de crente. Tem lugar que nós não entramos, querido, e parece que não, mas nós sentimos isso. Eu vou falar isso porque Deus mandou eu falar. Você entra lá cheio de Deus e sai de lá vazio. Não é porque você pregou para alguém. Você sai de lá vazio porque as conversas que estão conversando lá não estão edificando ninguém. Os comentários que estão sendo feitos não estão edificando ninguém. Então, querido, sai fora dessa roda de escarnecedores para você começar a vivenciar o que Deus tem para você. Feche os seus olhos, reclina a tua cabeça, deixe-me orar com você. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai, a nossa provisão, a nossa direção. Meu Pai, aquilo que o Senhor instituiu, Senhor, nos ensina a fazer conforme a tua vontade. Meu Pai, eu prego aqui, Senhor, com o coração doendo, porque sei, Pai, que às vezes a tua vontade, meu Pai, não é a nossa. E nós, meu Pai, estamos, meu Pai, forçando a barra, tentando ir pelo nosso caminho. Meu Pai, mas em nome de Jesus, meu Pai, que nessa noite, que a força que temos empenhado, Pai, em andar no caminho errado seja, meu Pai, revestida. Em força, meu Pai, que seremos empenhados em fazer conforme a tua vontade. Nos dê, meu Pai, a estratégia direcionada e certa, para que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, possamos fazer conforme a tua vontade, para que em nome de Jesus possamos vivenciar as promessas do Senhor nesse tempo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja. Meu Pai, eu oro pela tua igreja, Pai, e peço ao Senhor nesta hora, nos dê força, Pai, para que nós não possamos, meu Pai, nem pensar em retroceder, porque retroceder jamais, Pai. Não é porque está difícil. Nos dê autoridade, Pai, para que nós possamos marchar, Senhor, e esse gigante possa cair por terra. Nos dê autoridade, Pai, para que possamos, meu Pai, ao som da nossa adoração, essas muralhas possam cair por terra. Por isso, meu Pai, nos abençoa, meu Pai, nessa noite. Abençoa a tua igreja e nos fortalece em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.